Fiz uma breve pesquisa com alguns dos sentimentos que as pessoas estão tendo nesse momento de pandemia. E pesquisa que eu digo assim, quais os sentimentos que essas pessoas estão tendo, quais as expectativas que elas estão alimentando nos seus corações quanto a esse momento. E eu achei bem interessante. Algumas delas vou mencionar. Como seria bom sair de casa sem máscara? Essa eu acho que é campeã de venda, né? Principalmente para quem tem rinite. Às vezes eu vou no mercado pela manhã e algumas manhãs eu sou tocado por essa peste chamada rinite. Quando eu chego no mercado espirrando, as pessoas me olham como se eu fosse um leproso, né? E quando eu estou na fila, as pessoas ficam assim meio querendo me ceder o lugar para se verem logo livres de mim daquele lugar. Então, como seria bom a gente sair de casa sem máscara, sem contar a lente, né, que embaça tudo e a gente não consegue ver absolutamente nada. Outra coisa, como seria bom a gente ir e fazer aquela viagem bem programada de férias, que, aliás, a gente já tinha até pago, mas que agora foi tudo cancelado por conta do coronavírus. Como seria bom se a gente pudesse ir para onde a gente queria e ir para onde a gente tinha programado. Como seria bom a gente não sermos tomados de decreto pós-decreto nesse tempo de isolamento, onde a gente até se perde de tantas determinações que foram passadas. Como seria bom se a academia pudesse estar aberta e a gente pudesse ir para lá, para a academia, e todo mundo sem medo, a gente pudesse ir lá, chegar, treinar, ia ser muito bom de novo. Como seria bom se nós pudéssemos voltar para o mundo antes coronavírus? Como seria bom se os nossos filhos pudessem voltar para as aulas presenciais na escola, né? Tem pai que está bem cansado com esse negócio de dar aula para os meninos. Esses são alguns dos sentimentos que têm tomado conta do coração das pessoas nesse momento em que nós estamos vivendo. Mas o que é interessante é que antes disso tudo acontecer, ainda que o mundo já tivesse, e a gente sabia disso, inúmeros problemas, ele ainda alimentava para nós um lugar de liberdade, né? Quando nós vivíamos, vamos pensar nesse nicho de amigos, de festa, de confraternização e até mesmo de família, esse lugar, ele é também um lugar de pertencimento, ele é um lugar de acolhimento. E para muitas pessoas, esses lugares de acolhimento e de pertencimento, eles se tornaram agora distantes, eles se enclausuraram, eles estão fechados. A gente já não pode mais viver isso como a gente vivia. E eu fiquei pensando, né? Viver no mundo quando se estoura uma guerra, mas essa guerra não nos afeta é uma coisa. Ouvir notícias que a gente não gosta e que nós consideramos essas notícias como notícias trágicas, mas essas notícias atingem a povos distantes de nós, é uma coisa. Mas quando a guerra que está lá no outro lado do mundo atinge a gente, muda a história. Quando a notícia ruim que atinge a China e chega para nós em tão pouco tempo, a coisa muda de figura. Quando aquilo que nós achávamos que atingiria, o que estava atingindo uma pequena parcela do mundo, mas que agora atinge a todo o globo terrestre, inclusive pessoas a quem nós conhecemos e amamos, a nossa ótica de avaliação, de critério, de crítica e de medo muda. E aí a pergunta que vem é: como é que a gente agora vai viver, né? Como é que a gente vive nessa situação que nós estamos agora inseridos nela? Aliás, essa é uma pergunta muito boa para a gente encerrar essa série. Como é que nós vamos viver
diante desse desafio atual. Porque a gente pode ter a sensação de que a vida, ela está atrofiada, de que a vida se enclausurou no meio de tanta confusão e no meio dessa pandemia toda. Eu fiquei lembrando que em vários momentos difíceis da história do povo de Deus, eles viveram com essa pergunta: como é que nós vamos viver agora? E essa pergunta ecoou em vários períodos, em vários momentos da vida do povo de Deus. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, eles eram escravos, mas agora eles eram livres. Só que livres sem ter uma terra. Livres para viver no deserto. No Egito eles tinham comida. Agora, eles tinham que esperar a comida que caía do céu. Porque quem ia dar comida era Deus. E quando eles saem do Egito, deixam para trás o Egito, atravessam no meio do Mar Vermelho com os pés secos e vão terra adiante, eles ficam olhando um para o outro e dizem assim: bem, agora? Coitado do Moisés, né? E agora, Moisés, como é que vai ser esse negócio? Como é que nós vamos viver? Em tempos bíblicos, onde o povo de Deus guerreava com exércitos muito mais numerosos do que eles olhavam uns para os outros e diziam assim: e agora? E agora, como é que nós vamos guerrear contra esse povo que é muito mais numeroso do que nós, muito mais forte do que nós? E agora? Quando Jesus morreu, os discípulos se entreolharam e disseram: e agora? E agora? Quando a igreja sofreu perseguição, e agora? E agora? A resposta a essa pergunta, que atinge a todos os cenários que eu acabei de citar, a resposta é uma. A resposta é: a vida continua. E agora estamos no deserto, a vida continua. E agora nós temos que guerrear contra um exército numeroso. Nós ganhamos, a vida continua. Nós perdemos, como Josué perdeu em Ai, a vida continua. A igreja está dispersa. Nós vivemos um momento de dispersação, de divisão moderna, né? Parte da igreja está aqui, outra parte do lado do monitor, ali do lado da câmera. E agora? Como é que a gente vai ser igreja assim? A vida continua. Está fazendo um barulho aqui, Caco. Não sei se... A vida continua. Para muitos, essa resposta pode ser uma resposta fria. Para muitos, essa resposta, a vida continua, é frio. Mas, na verdade, essa é uma realidade que pode libertar a gente. Essa resposta, ela é tão verdadeira que pode nos libertar no meio desse momento que a gente está vivendo. E eu quero ler hoje com vocês um trecho bíblico que pode nos ensinar a entender como é que nós vamos viver essa verdade de a vida continua. Como é que nós vamos viver agora? No meio dessa pandemia, no meio de tanta coisa nova, a vida continua. E para isso eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, eu vou ler dos versículos 1 até o 9. Jeremias capítulo 29,
de 1 a 9. Vamos orar antes? Senhor, estamos com a Tua palavra aberta e nós queremos muito ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Porque no meio de tudo isso, parece que às vezes fica difícil a gente viver, parece que fica difícil a gente respirar. Como é que a gente vive agora, Senhor? A vida continua. E eu peço que o Senhor nos ajude e nos ensine a perceber essa realidade, que a vida continua. Que o Senhor nos dê a graça de ler esse texto e perceber as lições importantes que a gente pode tirar dessa verdade que tem que nortear agora a nossa vida, de continuarmos a viver no mundo e no contexto que nós estamos vivendo. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Amém. E diz assim o texto: estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos restantes dos anciãos, dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elás, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então essa é uma carta. A gente está aqui diante de uma carta, a carta do profeta Jeremias para todos os israelitas que estavam exilados na Babilônia. Então, duas informações iniciais precisam ficar bem claras para nós. A primeira, por que esses israelitas, por que o povo de Deus está cativo? Por que eles estão na Babilônia? Eles estão na Babilônia, eles foram cativos, porque Deus se tornou somente como se fosse Deus se tornou um registro na cartilha religiosa de Israel. E isso não é muito diferente de acontecer com a gente. Tem gente que lida com Deus hoje como se fosse apenas uma mera cartilha religiosa. Deus existe, ok, eu canto, eu louvo, eu peço perdão, Ele me perdoa e está tudo certo. E a gente não navega em mares mais profundos com Ele. A coisa se torna tão cartesiana, tão meramente religiosa, sem uma pretensão de afinidade, de intimidade, de meditação, de transformação, que aquilo que acontece aos domingos, como um momento como esse, ele começa aqui por volta das 7, termina por volta das 9, e acabou, e aquilo parece que não se tem uma continuidade enquanto eu vou vivendo. Então, para muitas pessoas, Deus se tornou meramente um objeto de cartilha religiosa, onde eu vou lá e eu aprendo e vou-me embora e acabou. Assimilei um conteúdo e aquilo eu guardei na minha mente, quiçá no coração, mas fica às vezes na mente e não passa disso. Era assim
que o povo estava vivendo. Deus se tornou meramente um conteúdo, um objeto histórico na vida do povo. Por conta disso, eles então abandonaram a Deus e resolveram viver do modo como eles achavam. Porque, afinal de contas, as coisas com Deus acabam em pizza. A gente faz, a gente acontece. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, não vai acontecer nada. O problema dessa história é que ainda que o povo olhasse e dissesse, com Deus nada vai dar, não vai dar nada, a gente pode fazer do jeito que a gente bem entende, essa pretensão de ser chamado povo de Deus, mas viver sem Deus, essa pretensão de querer viver no jardim de Deus sem Deus, essa pretensão de dizer que é igreja, mas não viver como tal, essa pretensão de bater no peito e dizer que é cristão, mas de cristão não tem absolutamente nada naquilo que se fala, vive e pensa. O problema dessa história toda é que Deus amava eles. Não é um problema, mas acabou sendo. Porque por Deus amar aquele povo de maneira tão profunda, Deus então coloca aquele povo em uma situação onde tudo aquilo que aquele povo se apoiava sumiu. Se eles se apoiavam no sincretismo religioso, sumiu. Se eles se apoiavam na história de redenção, de êxodo que eles tinham, de vitórias em guerras e de grandes reis, isso sumiu. Porque Deus pegou eles e colocou eles como escravos de novo. Deus pegou o povo dele e colocou o povo dele como no exílio da Babilônia. E tudo aquilo que eles se apoiavam sumiu. Sobrou só uma coisa na Babilônia: Deus. Mais nada. Já teve essa sensação? De você se apoiar em tantas barras, que você tem a plena convicção de que essas barras vão te manter em pé, e você percebe que Deus começa a te levar para um lugar onde essas barras acabam sendo retiradas de você, e você fica com medo de cair, e Deus olha para você e diz assim: não existe barra que te mantém em pé senão a minha mão. Eles foram cativos e Deus tirou tudo aquilo que esses falsos apoios que eles achavam que tinham. E uma segunda informação introdutória é que essa carta, ela tem como conteúdo uma refutação. Não é uma carta abençoando as pessoas, é uma carta de refutação. E por que é uma carta de refutação? Porque no meio do povo, na Babilônia, haviam profetas. Desses caras que olhavam para as pessoas que estavam na Babilônia e diziam assim para eles: olha gente, fiquem calmos, vamos tomar um cafezinho, faz um pão de queijo aí, porque olha, está tudo bem, vocês estão aqui, a gente está aqui na Babilônia, mas isso vai acabar logo. Vai acabar logo. É só 2020. Se é que você me entende. Vai acabar logo. Então esses profetas alimentavam no coração dessas pessoas uma falsa esperança. Na verdade, não é nem falsa, alimentava uma mentira, era uma mentira que esses profetas diziam. Então, Jeremias escreve a carta dizendo para as pessoas assim: olha, existem alguns profetas no meio de vocês dizendo que esse momento que vocês estão vivendo vai passar rápido, de que a vacina vai sair rápido, de que esse negócio da Covid vai acabar rápido. Olha, está cheio de gente dizendo para você, mas eu estou aqui para dizer para você que não vai acabar rápido.
E aí o profeta Jeremias é mais incisivo, porque na carta ele diz para as pessoas, vocês estão achando que vocês vão voltar para Jerusalém amanhã? Vocês estão achando que vocês vão voltar para Jerusalém semana que vem? Não, vocês vão ficar aí 70 anos. Bom, agora faz uma conta comigo. Imagine você ouvindo a carta de Jeremias e você tem 50 anos de idade. E você estava ouvindo dos profetas de que você ia voltar rápido, dos falsos profetas, e que a sua situação ia se resolver rápido. E aí chega a carta do profeta de Deus, dizendo assim, não, vocês vão ficar 70 anos. Faz uma conta. Você tem 50 anos, você acha que você vai voltar para Jerusalém? Você tem 80 anos. Você acha que você vai voltar para Jerusalém? Não vai. Para algumas pessoas que receberam a carta, para quem tinha 6 anos de idade, ok, eu vou sair daqui velho. Para quem ainda nem tinha nascido, havia esperança ainda de chegar em Jerusalém como adolescente. Mas para um cara como eu, com 40 anos de idade, 41 para ser mais exato, é saber que eu iria passar o resto da minha vida enfrentando uma situação que eu não iria gostar. Essa informação ela é muito importante para nós, porque nós precisamos tomar muito cuidado com os discursos que nós estamos ouvindo e discursos que estão maquiando a nossa realidade. Com discursos que maqueiam a nossa realidade, que nós assimilamos e abraçamos com toda a esperança do mundo. Isso é um erro. O que o Jeremias está ensinando aqui na sua carta, ele está dizendo para o povo, ele está ensinando o povo a viver, quando viver já não é mais aquilo que se esperou. Ele está dizendo para as pessoas, olha, esquece esse negócio de achar que vocês vão viver em Jerusalém. Esquece. Vocês vão ter que aprender a viver aí. Vocês vão ter que aprender a viver nessa situação tão desagradável que vocês estão vivendo. E a condição para a gente viver quando as coisas não estão como a gente espera, a condição primordial para que nós possamos viver quando as coisas não estão caminhando do jeito que a gente espera, é você encarar a verdade e rejeitar doces ilusões. Se você quer viver de verdade, se você quer viver de verdade no meio da pandemia que nós estamos vivendo, você precisa encarar a realidade da pandemia. Porque se você encarar a pandemia com doces discursos irreais, você não vai viver a realidade que nós estamos vivendo. E se tem algo que nós precisamos aprender, é aprender a viver a verdade nua e crua no cenário que nós estamos. E qual é o cenário que nós estamos? Nós estamos num cenário de confusão, nós estamos num cenário de esperança, nós estamos num cenário de expectativa, está tudo muito confuso. Esse é o momento que nós estamos vivendo e que nós vamos ter que viver. Discursos como eu tenho certeza disso e certeza daquilo outro, é muito perigoso, porque na verdade ninguém sabe de muita coisa. O que eu sei é que quem sabe de tudo governa o universo. E eu não preciso saber de nada, porque o descanso é quem sabe. Mas eu preciso ter uma condição para viver nesse momento que eu estou vivendo. E a condição é eu encarar a realidade nua e crua do jeito que é.
E vou dizer uma coisa muito séria para vocês nesse texto. Viver na Babilônia era um grande desafio. O israelita estar na Babilônia era um grande desafio. Você sabe por quê? Porque ele estaria enfrentando sérios confrontos com a sua identidade israelita. Sabe por quê? Porque os babilônios, com todos os povos que ele conquistava, os babilônios eles queriam de alguma maneira erradicar a identidade dos povos que eles conquistavam. Eles queriam destruir a identidade dos povos que eles conquistavam. Vou dar um exemplo para você. Na história desse episódio do povo de Deus, onde eles são levados para a Babilônia por Nabucodonosor, existe um grupo de 4 caras que são fiéis a Deus. Daniel e seus 3 amigos, lembram dessa história? Pois é, a identidade judaica desses 4 rapazes é clara. O nome deles é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses 4 jovens tinham como nomes referências da história do povo de Deus. Os seus nomes eram nomes que traziam à memória a história do povo de Deus. Quando eles chegam na Babilônia, seus nomes são mudados para nomes babilônicos, cujo significado dos seus nomes apontavam para os deuses da Babilônia. Viver na Babilônia era um desafio, porque a identidade deles estava sendo testada. Fico me perguntando se o momento que nós estamos vivendo também não é de teste da nossa identidade. A nossa identidade que se diz tão fiel, a nossa identidade que se diz tão cooperativa, a nossa identidade que se diz tão misericordiosa, a nossa identidade que tem como base o amor e o perdão, a nossa identidade que tem como base comer e beber na mesa do Senhor com pessoas que são extremamente distintas de nós. E fico me perguntando se nesse momento a nossa identidade também não está sendo testada, porque me parece que nós estamos abrindo mão dela por muito pouco. E no meio desse contexto babilônico, eu consigo ouvir a pergunta, eu consigo ouvir os israelitas cativos, exilados na Babilônia, fazendo a pergunta que eu iniciei hoje à noite: como é que a gente vai viver nesse lugar? Como é que nós vamos viver nessa circunstância? A vida aqui na Babilônia está atravancada. Porque não dá para a gente ser quem a gente é nesse contexto extremamente opressor. Não dá para a gente ser quem a gente é nessa terra que não valoriza a nossa história, que muito pelo contrário, quer erradicar a nossa história, quer destruir, quer apagar, aniquilar. Como é que a gente vive aqui? E é exatamente nesse contexto que Jeremias escreve essa carta. E essa carta faz muito sentido, não só para o povo de lá, mas como para o povo de cá. Essa carta não faz só sentido apenas para o povo que viveu exilado por conta da sua idolatria, mas também para o povo que vive exilado por conta de uma pandemia. Sabe o que é que nós precisamos aprender a fazer nessa pandemia? A seguir a vida. A vida segue quando as coisas não estão como nós queremos e esperamos. A vida segue. Porque a vida tem um fluxo. E quem aprender a viver no meio da contrariedade da vida, descobre que vive pautado pela esperança e pela certeza daquele que governa tudo e todos. E quem vive pautado
por aquele que governa tudo e todos em tempos de contrariedades da vida, em tempos de enfrentamento de uma dinâmica desastrosa e que alimenta desesperança. Quem se levanta e diz assim, beleza, não está do jeito que eu quero, mas eu vou viver. Beleza, não está do jeito que eu quero, mas eu vou arregaçar a manga e vou viver minha vida aqui, nesse lugar. Eu vou viver. Eu vou viver. Quem faz isso, não fica sentado à beira da sarjeta, vivendo a saudade do que já foi. Mas quem se levanta e diz assim, eu vou seguir minha vida, então você imediatamente é recolocado na realidade em que você está. Esse povo, eles precisavam aprender a deixar o sentimentalismo saudoso. Sabe esse sentimentalismo saudoso da gente ficar assim, como era bom antes, eu podia ir no shopping, eu podia fazer isso, eu podia andar tranquilamente na rua, eu podia, que saudade, que saudade. Pois é, mas você já não está mais lá. Hoje, não. Hoje é assim. Você precisa sair dessa postura, desse sentimentalismo saudoso, que até o povo de Deus registra no Salmo 137. Quando esse povo está exilado lá na Babilônia, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, às margens do rio da Babilônia. Olha, eles estão na Babilônia. Então eles veem um rio. Eles sentam no rio e dizem assim, nos assentamos e choramos. Era uma boa os caras sentar ali e falar, não, eu vou pescar. Olha, esse rio até que é bonito. Não, eles sentam às margens do rio da Babilônia e choram. E continua o texto. Recordando de Sião, nos salgueiros que havia por lá. A gente precisa aprender a sair desse sentimentalismo que impede a gente de viver a vida hoje, de viver a vida agora, porque a vida está rolando, porque a vida segue, e se a vida segue, ela é um precioso dom, ela é também uma tarefa, e se a vida não é só um dom, mas é também uma tarefa, você é responsável por ela, em qualquer circunstância que você esteja. E se na Babilônia não há salgueiros, como haviam por lá, vamos descobrir o que é que se tem aqui. Porque à medida em que eu e você descobrimos que no mundo agora da Covid-19 não se tem os salgueiros que se tinham antes da pandemia, a gente vai descobrir o que se tem nesse mundo. E sabe por quê? A gente vai descobrir para ressignificar o modo de nós vivermos no mundo que nós estamos. Não adianta sentar à beira do rio e chorar e lembrar do tempo que já foi. Não adianta nós sentarmos e chorarmos pelo mundo antes da pandemia, das coisas que giravam e aconteciam. Agora, a gente precisa aprender a seguir a vida com o que a gente tem e onde a gente está. Quem gosta de futebol vai ter que ver o futebol, às vezes, sem a gritaria da torcida. E olha que legal, você pode descobrir o berro do técnico falando que você não ouvia antes. Uau, estou ouvindo o técnico gritando com o Messi. Coisa que você nunca ouvia por conta do barulho da torcida. E aí você tem você começa a observar elementos da vida que até então você não observava. E olha que interessante no texto. Jeremias dá conselhos práticos para aqueles que estão exilados. Ele dá conselhos para que eles pudessem seguir a vida naquele momento que eles estavam. E eu, particularmente, grifei 3 conselhos. O primeiro conselho:
O primeiro conselho está relacionado à prontidão. Prontidão, olha o que diz o versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, e plantai pomares, e comei do seu fruto. Construir casa e plantar pomar é o mesmo que você entender racionalmente, você entende racionalmente, de que você está numa situação que não te é favorável, porque você queria plantar em Jerusalém, mas agora você está na Babilônia, e você vai ter que plantar na Babilônia, e você queria ter a sua casinha em Jerusalém, mas agora você vai ter que levantar a sua casa na Babilônia. É você entender racionalmente que ainda que eu e você estejamos em uma situação que não nos é favorável, nós precisamos ter prontidão para fazer desse momento um lugar onde eu vou viver. O que você vai fazer se você tem que usar máscara? O que você vai fazer se nós temos que nos reunir com distanciamento? O que você vai fazer se você já não pode mais ir e vir como você ia? O que você vai fazer se na sexta-feira você já não pode mais ir no happy hour quando você sai do seu trabalho? O que você vai fazer? Você vai viver. E não adianta sentar e chorar e lamentar por aquilo que você tinha e você não tem mais. Porque a vida segue. Está na hora de construir casa. Está na hora de plantar pomar. Está na hora de você ter mais prontidão e de se envolver com a vida em que você está inserido agora. E construir casa aqui é o aspecto da segurança, porque dentro de casa eu sou seguro. Eles estavam exilados, mas eles tinham casa para viver. Eles estavam exilados, mas eles tinham que comer, eles podiam plantar. E esse é o aspecto do empreendedorismo. É você desenvolver aspectos de segurança, mas você também repensar como você vai se relacionar com esse novo mundo. Como é que você vai se relacionar com esse novo mundo? Tem gente que está dizendo, bom, agora, grandes empresas, você não vai mais voltar para o escritório, você vai trabalhar agora em casa direto. Ok. É novo? É novo. E o que você vai fazer? Você vai viver. E você vai descobrir novos contornos da vida, se esse for o caminho. Porque não interessa se eu estou na Babilônia, e não interessa se eu estou em Sião, o que interessa é que eu quero ser fiel em qualquer um dos cantos que eu estiver. Nós precisamos ter mais prontidão. Quando o contexto não nos é favorável e a gente quer fazer a vida seguir, a gente precisa ter esse espírito de prontidão para a gente fazer o que precisa ser feito. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Eu vou correr atrás, eu vou correr atrás. Eu tenho limites para fazer as coisas? Ok, vou fazer dentro dos limites que eu tenho que fazer. Simples assim. Porque quem rege a história não é a pandemia, quem rege a história é o Senhor. E a vida segue, ainda que dentro de limites. Segunda dica que o profeta Jeremias dá. Se a primeira está relacionada à prontidão, a segunda dica está relacionada à afetividade. Olha o que diz o versículo 6. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Bom, o casamento aqui ele era uma vacina. O casamento aqui, a dica do Jeremias era uma vacina. Por quê? Porque se por um lado a Babilônia queria erradicar os israelitas, então quanto mais casamento tivesse entre eles, mais a história se mantinha. Por isso que o Jeremias diz assim, é para ter muito filho, multiplicai-vos, e não diminuam. É de 5 para cima. Se vira aí. O casamento aqui era uma vacina para tentar manter a identidade deles na Babilônia.
Só que é muito mais do que isso. O casamento e desenvolver a família é desenvolver esse núcleo afetivo que vai sustentar você e que vai acompanhar você nesse refrão. A vida segue. Sabe assim, quando você enfrenta um dilema na vida, você teve uma perda, aconteceu alguma coisa, e aí alguém da sua família, no nicho mais próximo, olha para você, te acolhe, chega para você, bate nos seus ombros e diz assim: segue. A vida segue. Essa semana eu coloquei nas minhas redes sociais uma história que eu tive com as minhas filhas. Eu levei elas para andar de bicicleta nessa pista de bicicross, né? E tinha uma descida muito íngreme, assim, na partida, né, da pista. E eu segurei as gêmeas, né, a Lavínia, segurei uma, e quando eu subi lá em cima, eu disse para elas: vamos descer de lá? Elas: vamos. Quando elas subiram com a bicicleta, eu disse: eu não vou descer mais não, porque é muito alto. Então eu segurei no banco da bicicleta, e a primeira descida eu fui junto. Vai. Peguei a outra, vai. Aí elas subiram de novo. Eu disse: agora você vai só. Não, papai, eu não dou conta. Não, você vai dar conta. Mas e se eu cair? Aí, cheio de fé, eu disse: você não vai cair. E se cair, você vai levantar. Então eu empurrei, e ela foi. Eu empurrei a outra, e elas foram. Só que no meio do percurso havia vários buracos. Uma caiu, mas assim, teve uma caída tão linda, que ela foi caindo assim, eu fui vendo o cabelo dela esvoaçando assim, e ela indo beijar na terra, assim, eu vi, e puf, ela já caiu assim, meio me procurando, querendo chorar. Eu falei: não, está tudo bem. Ó, limpa e segue, porque quem quer viver precisa aprender a lidar com os tombos. E tem gente que quando cai fica mais choroso. Tem uma que ficou: ai, papai, eu falei: não, está tudo certo, bora, joguei água, ai, ardeu, então vai embora, vai andar. A outra já caiu, eu já vi que ela já caiu, já levantou e foi embora. E é assim mesmo, a gente vai reagir de maneiras diferentes, mas a gente tem que aprender que a vida segue e a gente tem que ir. E eu, como pai, nesse nicho mais afetivo, precisei dizer para ela: pois é, deu errado, então segue a vida, vamos, levanta e caminha. Porque todos nós precisamos enfrentar isso na vida em algum momento. Nós precisamos, nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, nesse momento tão truculento que a gente está vivendo, a gente precisa alimentar esse item da proximidade afetiva. Porque quando a gente alimenta essa proximidade afetiva, a gente vai perceber que a gente consegue caminhar quando o cenário é desfavorável. Porque tem gente que vai dizer para nós: caminha, segue, a vida segue, não fica lamentando não, levanta e vai. Como Jesus, né? Levanta e anda. Levanta e anda. A gente precisa ter esse espírito de prontidão no mundo que nós estamos, mas nós também precisamos ter esse espírito de alimentar a nossa afetividade com as pessoas a quem nós consideramos importantes e que são mais próximas a nós. Mas a terceira dica do profeta Jeremias está relacionada à espiritualidade. E aqui é muito sério o que ele diz no versículo 7. Ele diz: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Veja que difícil. Eles estavam num lugar onde eles não queriam estar, eles tinham que orar pela prosperidade daquele lugar, promover a paz e orar. Promover paz no contexto de guerra. Quem deveria promover a paz eram exatamente as pessoas que estavam exiladas. No momento de polarização como a gente vive, quem tem que promover a paz somos nós.
Mas eu também não vejo essa paz apenas como uma bandeirinha branca, ou de trégua, ou de paz. Não, sabe por quê? Porque a palavra paz aqui, ela está intimamente relacionada com a outra. Orar. Promover. Empenháveis pela prosperidade da cidade. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso orando por ela e promovendo paz. Uma outra versão traz paz. Promover a paz na cidade. Paz e oração. Essa mistura que gera uma postura de melhoria no lugar onde a gente está. No caos que nós vivemos, eu entendo que nós somos extremamente responsáveis em promover não apenas a paz, em desenvolver e promover a prosperidade da situação que nós estamos vivendo. Nós temos que promover, gerar prosperidade. Quem está faminto, a gente leva comida, nós levamos prosperidade. Quem está aflito, a gente gera ajuda, a gente alivia. Quem está confuso, a gente gera prosperidade, a gente gera calmaria. Isso é prosperidade. Ao contrário do que muita gente diz. Mas essa prosperidade que gera paz está também vinculada à oração. Porque não tem outro jeito de viver na Babilônia senão orando. E não tem como a gente passar por essa pandemia se não for de joelho dobrado. A porta da pandemia é pequena e é estreita. Só dá para passar por ela com o joelho dobrado. É interessante que a humanidade se refere ao céu como casa, né? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Porque o céu tem essa referência de casa. Porque lá é esse lugar onde a gente vai ser acolhido. Lá é esse lugar onde a gente vai ser protegido. E desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles tiveram que viver fora daquela casa, que era o jardim, e tiveram que aprender a construir outras casas no mundo. E quando eles tiveram que aprender a construir outras casas no mundo, eles descobriram que agora o fruto que eles colhiam da terra vinha junto com ervas daninhas. O trabalho aumentou, o mundo se tornou um lugar perigoso. O que a gente precisa aprender é que a pandemia da Covid-19 não tornou o mundo perigoso. Sabe por quê? Porque o mundo já era perigoso. O mundo já era perigoso. E agora, vivendo nesse mundo perigoso, assim como Adão e Eva, nós também precisamos aprender a viver. Nós precisamos construir as nossas casas. E vai dar trabalho. Nós precisamos ter um espírito de prontidão, alimentar a afetividade num tempo de distanciamento. Marcarmos a nossa identidade. Eu me lembrei de uma música da Maria Bethânia. Maria Bethânia, ela diz o seguinte em algumas frases da sua música, ela diz assim: quem me chamou? Quem vai querer voltar para o ninho e redescobrir o seu lugar para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar? O que a poesia da Maria Bethânia está dizendo é que onde que é esse lugar onde a gente chama de ninho, em que a gente fica recluso, mas que à medida em que a gente entra, a gente redescobre esse movimento de retornar para o dia a dia e enfrentar o dia a dia e reaprender a sonhar à medida em que a gente vive. E a gente depois volta para esse ninho de novo, recupera a energia, mas a gente encara de novo o dia a dia, porque é assim que a vida é. E ela está correta. Porque a vida segue.
Onde é esse lugar em que você chama de ninho? Onde é esse lugar em que você chama de casa, em que automaticamente você respira o ar, mas você também é jogado para o mundo para aprender a viver o dia a dia e reaprender a sonhar? Onde é esse lugar? Jesus, quando uma vez ele foi abordado por alguns homens que queriam segui-lo, Jesus olhou para eles e disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho um centavo aqui para pagar um hotel, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um lugar para ficar. Eu não tenho um lugar para reclinar a cabeça. Agora, não é porque Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça que ele não seguiu a vida. Ele viveu. Ele foi para uma festa de casamento. Ele entrou na casa do Zaqueu, cara rico. Ele conversou com várias pessoas. Ele fez inúmeras viagens. Ou você acha que as viagens de Jesus era aquela coisa? Vamos viajar. Você acha que eles não conversavam? Você acha que eles não dialogavam? Você acha que Jesus não ria? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. É verdade. Mas a vida seguiu. E ele fazia o que tinha que fazer, no contexto em que ele estava, no momento em que ele estava. E sabe por que ele seguiu? Porque ele sabia onde era a casa dele. Ele sabia onde era o ninho dele, onde ele se reclusava, e depois ele redescobria o seu lugar, retornava para enfrentar o dia a dia. Era o Pai. O Pai era a casa dele. E o que é mais maravilhoso é que quando ele chama a gente para seguir e para andar nesse mundo com ele, ele diz assim: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu quero que essa seja a sua casa. Enquanto a gente segue a vida por aqui. Enquanto a gente enfrenta a pandemia, a gente tem uma casa, um lugar. Mas a gente volta para a vida para cá e a gente segue. Porque é assim que tem que ser agora. A vida segue. A vida continua. Viva ela com responsabilidade, em santidade e gratidão a Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ensina para nós, que dá direção. Obrigado porque nós sabemos que a nossa casa eterna é no Senhor. Mas eu peço, Senhor, para que o Senhor nos ensine a viver nesse mundo, nesse contexto que nós estamos agora. E com base nas lições e na carta de Jeremias para os exilados, nós também estamos exilados nessa pandemia, mas nem por causa disso nós vamos deixar de viver. E que nós possamos viver do jeito do Senhor. Nós não queremos viver do nosso jeito, nós queremos viver exilados aqui do jeito do Senhor. Com espírito de prontidão, alimentando as nossas relações afetivas, construindo o que a gente precisa construir, Senhor. Mas também desenvolvendo a nossa espiritualidade à medida em que a gente vive nessa terra. Porque nós sabemos que a nossa casa é no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, ajudando você a caminhar até chegar na sua casa eterna e a seguir na vida
à medida em que a vida pede para você viver. Hoje e sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Só lembrando a todos que nós não podemos nos aglomerar